Salve, salve, alunos do terceiro ano CAUNI, tópicos especiais em matemática, estudando geometria plana. Nesta aula de hoje, vamos resolver exercícios da lista número 4. Esta lista trata do assunto que nós trabalhamos na aula anterior, ou seja, Teorema de Tales, Teorema da bissetriz e semelhança de triângulos. Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir este trabalho, contando com a valiosa e valorosa participação de todos vocês que estão acompanhando esta aula. E aqui o exercício número 1. Na figura, calcule x, y e z. Então, o enunciado é curto e todo o desenvolvimento da questão está baseado nesta figura. Inicialmente, eu vou olhar para este segmento que tem estas medidas 20, 30 e 40 metros. Esse segmento, eu vou colocar a reta suporte dele. Está aí na cor amarelo, tá bom? Veja bem, este segmento aqui é perpendicular à reta amarela. Este aqui também e este aqui também. Se cada um deles é perpendicular a esta reta amarela, então eles são paralelos. Então, este aqui é o feixe de retas paralelas. Esta reta amarela é uma transversal e esta outra, está olhando para o meu cursor, eu vou colocar a reta suporte dela, aonde tem o x, o y, o z, é a outra transversal. Então, eu tenho aquele cenário aonde Tales pode ser utilizado, quando eu tenho retas paralelas e retas transversais, que são aquelas que cruzam as retas paralelas. Uma coisa que eu vou observar é que ele me deu essa distância aqui, ó, de 180 metros, tá? Eu vou medir, então, a distância aqui deste ponto, aonde está o meu cursor, até este outro ponto, aonde eu trouxe o meu cursor, que vai ser exatamente a soma de 20 com 30 com 40, que vai dar o quê? 90 metros, tá bom? Então, essa distância é 180 e essa distância é 90 metros. Agora, eu vou colocar um destaque no segmento que contém o x, que está nesta transversal aqui, onde o meu cursor está estacionado. Observe, tá? E este aqui é o segmento correspondente, tá? Então, eu pego aqui o segmento x, que está nessa transversal, e o correspondente dele, tá? Que é o 20 metros, que está na outra transversal. Estes detalhes eu expliquei na aula passada, tá? O que são segmentos correspondentes. Mas, basicamente, você tem esse segmento, aí você toma essa extremidade do segmento, vem caminhando por essa reta do feixe de paralelas até encontrar a outra transversal. Aí você faz a mesma coisa com a outra extremidade do segmento de medida x, vem caminhando sobre esta paralela até encontrar a outra transversal. Então, estes dois segmentos são segmentos correspondentes, tá? Para você poder usar o teorema de Tales, você tem que ter um par de segmentos correspondentes, cada um na sua transversal, e um outro par de segmentos correspondentes, cada um na sua transversal, para fazer aquela comparação. Fulano está para o segmento correspondente, assim como Beltrano está para o segmento correspondente. Então, agora, olhe só o que eu vou destacar. Este segmento de vermelho, que está nesta transversal, e o correspondente dele, que está na outra transversal. Aí eu posso comparar, tá? Os segmentos que eu coloquei a cor azul com os segmentos que eu coloquei a cor vermelha. Aí é o cenário do teorema de Tales. Então, eu vou escrever x está para o seu correspondente, que é 20,
assim como 180 está para o seu correspondente, que é 90, que é exatamente o que eu acabei de escrever aí. X está para 20, tá? Assim como 180 está para 90. Eu comecei com esta transversal. Eu tenho que seguir esse padrão. Então, se eu comecei com ela fazendo do x para o 20, então eu tenho que retornar para ela para fazer do 180 para 90. Tem que ter um sentido. Podia ser o contrário. Eu podia ter começado desta aqui, aonde está o meu cursor, tá? Mas o que é importante, você escolhe uma das duas para começar e é fiel a este caminho, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da proporção. O que eu posso fazer aqui? O 180 com o 90, eu posso dar uma boa simplificada. Divido em cima e embaixo por 90, aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, x está para 20, assim como 2 está para 1, tá? E aí é só cruzar, ó. X vezes 1 é x, 20 vezes 2 é 40, por isso que eu escrevi x igual a 40 metros, tá? Mas nesse caso, eu poderia ter observado uma particularidade, tá? Porque esse segmento, ele é o dobro desse. Ou falando de outra maneira, do 90 para o 180, você dobrou. Que é o que eu escrevo aqui, ó. Daqui para cá você dobrou, você multiplicou por 2. Então, essa proporção que tem para o vermelho, ela também vai acontecer para o azul. Do 20 para cá vai dobrar. Tá? Você poderia ter concluído que vai dar 40 sem precisar ter escrito isso aqui, ó. Fulano está para Beltrano, assim como Ciclano está para Propano. Poderia ter observado isso. Desse segmento para esse, você dobrou. Então, do 20 para o x, você também tem que dobrar. Eu vou usar isso para calcular o y e o z. Então, observe agora, tá? O azul veio para cá, ó. Eu vou comparar esses dois. Se de cá para cá dobrou, daqui para cá também vai dobrar. Isso é a proporção, por isso que eu escrevi 60. Porque se 30 você multiplica por 2, o y só pode ser 60. E agora eu vou trazer, tá? O segmento para cá, ó. O azul vem para cá. Aqui é 40 e eu quero encontrar o correspondente dele, que é o z. Então, vai dobrar, tá? Então, 40 vezes 2, 80. Destaque na resposta. Este foi o exercício número 1 e nós vamos caminhar para frente. Exercício 2. Para a instalação de luz elétrica no quarteirão de um loteamento, serão colocados 4 postes A, B, C, D, como indica a figura abaixo. Sabendo que as laterais dos terrenos são paralelas, então esse segmento, este e este são segmentos paralelos. Eu vou até colocar uma cor aí para dar um destaque. Coloquei a cor amarela, tá bom? E a distância AD corresponde a 180 metros. Registre. Tá aí, então. É certo afirmar que a distância entre os postes A e B, é isso que eu quero saber, portanto, eu vou destacar. Coloquei de vermelho e estou chamando de X. Esta é a incógnita, tá bom? Agora eu vou fazer aqui o correspondente do segmento AD, que é o que vem deste ponto, tá vendo o meu cursor, até esse outro ponto aonde está o meu cursor. Eu vou somar essas distâncias e vou encontrar 200 metros, que é 60 mais 65 mais 75, 200 metros. Este cenário é o cenário do Teorema de Tales, porque eu tenho um feixe de paralelas, que é o que está aí de amarelo, e essas duas transversais, tá? Esse exercício é análogo ao anterior, tem um contexto, tá? Mas aqui tem uma coisa que não dá assim de fazer de uma forma tão direta como fizemos no anterior. Eu já vou comentar, tá bom? Então veja bem, se eu quero esse aqui de vermelho, quem é o correspondente dele? É esse aqui, que é o 60. Aí eu vou comparar esses dois. X está para o seu correspondente, que é 60.
Mas eu vou comparar com quem? Com esse aqui, ó, esse 180 e esse 200, porque eu sei o valor deles. Então, aqui 180, aqui 200, eu coloquei essa cor marrom. Então, esse vermelho é o correspondente dele aqui, este marrom é o correspondente dele aqui. Aí eu vou escrever a proporção. Então, veja, x está para 60, assim como 180 está para 200. Aqui, né, eu comentei, agora eu estou trazendo, eu não posso assim usar de uma maneira tão elementar a proporção, tá? Como eu fiz no anterior. Porque do 180 para o 200 não é assim tão simples, dobrou, triplicou, tá? A proporção aqui, ela não é tão trivial. Por isso que eu escrevi, né, a proporção no sentido mais tradicional. X está para 60, assim como 180 está para 200. Nada me impede de eu cruzar x vezes 200, 180 vezes 60 e mandar ver. Mas eu vou simplificar, porque simplificar é sempre uma opção, tá? Que faz com que os números fiquem menores e mais fácil de trabalhar. Quando eu tenho esta proporção aqui, proporção, para lembrar, é a igualdade entre duas razões, duas frações, tá bom? Quando eu tenho uma proporção, eu só não posso simplificar os caras que estão na diagonal, porque a diagonal é para cruzar. Então, eu posso simplificar o 180 com o 200. Dá de fazer assim, dá por 2, depois dá por 2 de novo. Porém, eu posso dividir em cima e embaixo por 20, que é o maior aí divisor comum. Então, divido por 20 em cima dá 9, embaixo dá 10. Querendo, eu ainda posso simplificar o 60 com 10. Ambos eu posso dividir por 10. Então, vou fazer isso, tá? Aqui simplifica tudo e aqui fica 6. Recolhendo os sobreviventes destas simplificações, em cima x, embaixo 6, aqui 9 e aqui 1. Aí, nesse momento, onde não tem como mais simplificar, professor, e o 6 com 9? Não pode, porque na diagonal não pode simplificar. A diagonal é para fazer o quê? Cruzar. X vezes 1 é x, 6 vezes 9, 54. Assinale a alternativa correta, letra C. Tá bom? Então, caminhemos. E agora, a questão número 3, tá? Novamente, é Tales. Sem nem ler o enunciado, você já vê aqui um indicativo de paralelas e transversais, medidas. Isso é Tales. Aqui tem uma diferença, por isso que eu estou fazendo esse exercício. Tá? Aqui tem um certo perigo que você tem que conhecer para não cair. Observe. Ao realizar a instalação elétrica de um edifício, um eletricista observou que os fios R e S eram transversais aos fios da rede central demonstrados por A, B, C, D. Tá? Então, A, B, C, D, está até escrito aqui embaixo na simbologia matemática, são as paralelas. E R e S são as transversais. Paralelas, transversais, segmentos para calcular, Tales é a única coisa que eu posso usar. Então, vamos lá, hein? Eu vou destacar as transversais, vamos colocar umas corzinhas para facilitar a comunicação. Transversal S de dourado, transversal R de vermelho, tá bom? Aí eu vou pegar um segmento em uma e o segmento correspondente na outra. Então, aqui o 15, ó. O 15 está na S, que é a dourada. Qual é o correspondente dele? Só pode ser o 10, que está na vermelha. Aí, o que é natural eu escrever? 15 está para 10, tá bom? E é o que eu vou fazer agora. 15 está para 10. Perfeito? Agora, aqui existe um perigo. Nesse momento, o cara fez 15 está para 10 e faz assim, x está para 6. Tá? Se ele fizer isso, game over. Perdeu tudo. Está fora do jogo. Oi, professor, mas não é isso não? 15 está para 10, assim como x está para 6? Não, não. Aqui, o detalhe, o perigo, é que elas se cruzaram. E aí é sujeito você cometer este erro, tá? Que
que eu estou falando agora. Porque o que deve ser observado aqui? É o sentido. Quando você fez 15 está para 10, você saiu da dourada e foi para a vermelha. Ou seja, você saiu da S e foi para a R. Então, quando você for comparar esses dois aqui, você tem que seguir o mesmo sentido. Se você fez 15 está para 10, ou seja, se você foi da dourada para a vermelha, para comparar esses dois, que são os outros correspondentes, você também tem que novamente sair da dourada e ir para a vermelha. Então, você tem que fazer 6 está para X. Tá? Porque aqui você foi da dourada para a vermelha. Então, aqui você tem que continuar indo da dourada para a vermelha. Virou porque as retas cruzaram. Então, o que você vai escrever aqui é 6 está para X. Escreveu? Agora, o que você pode fazer? Nada te impede de fazer o cruzamento, mas você pode simplificar. O 15 com o 10. Divide ambos por 5. Em cima fica 3 e embaixo fica 2. Querendo, você ainda pode continuar a simplificação. Do 3 com 6. Ambos você pode dividir por 3. Em cima fica 1 e aqui fica 2. Agora não há mais o que simplificar. Não seja doido de querer simplificar esse 2 com esse 2, porque diagonal é para cruzar, não é para simplificar. Então, 1 vezes x e 2 vezes 2. Tá? Eu escrevi aí o que sobrou. 1 para 2, 2 para x. Cruzou, x igual a 4 é o que você deve encontrar. Tá bom? Então, nós encontramos o x, tomando o cuidado que eu já comentei. Agora, vamos pegar aqui, ó, esses correspondentes que são, tá? Aqueles que é o y e o correspondente dele que é o 8. Então, eu vou trazer, tá, o meu cursor aqui para baixo. Observe, está aqui. Tá bom? Então, 15 está para 10, é o que eu vou escrever agora, assim como y está para 8, a mesma explicação dada anteriormente. Então, 15 está para 10, já escrevi, y está para 8, está escrito aqui agora. Aqui, novamente, eu posso simplificar, eu sei que aqui vai dar 3 sobre 2. Então, eu já até coloquei aí, tá? Dá de simplificar alguma coisa mais, quem sabe o 2 com o 8, tá? Ambos por 2 fica 1, aqui fica 4, nada mais pode ser feito. Recolhi os sobreviventes, então 3 está para 1, y está para 4. Cruzei, y vezes 1, y, 3 vezes 4, 12. Escrevi, destaquei a resposta, tá aí então, x igual a 4, y igual a 12. Nada mais resta ser feito nesse exercício. Mas eu vou mostrar aqui um truque, tá? Uma outra maneira de você iniciar a resolução do exercício, porque de fato, né, esse cruzamento das transversais e a gente ter que inverter aqui as coisas é sujeito a fazer confusão. Então, quando as transversais se intersectarem, tá? Você pode se valer do seguinte raciocínio. Acompanhe. Eu vou apagar tudo. Ok? E eu vou colocar aí do lado um novo desenho. Aqui estão as paralelas. A reta A, reta B, reta C, reta D. Aí eu vou pegar essa transversal, tá? E vou mudar ela de posição. Porque é um truque que eu vou utilizar, eu vou colocar ela em outra posição. Aí, trouxe ela para a esquerda da tela. Preservando os segmentos 15, 6, y, tá? Então, eu mudei a posição dela e coloquei do lado esquerdo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a vermelha. A ideia é separar as duas. Cada uma vai para um canto aí, tá? Vou pegar a vermelha e vou passar agora para o lado direito. Preservando os segmentos 10, x e 8. Tá aqui, ó. Colocando desta maneira, aí fica natural escrever aquela proporção, tá? Que nós utilizamos anteriormente. 15, tá? 15, está para 10, que são os correspondentes, assim como 6 está para x. E depois 15 está para 10,
assim como y está para 8, conforme está escrito aí, tá bom? Então, uma outra maneira de você encarar esse exercício, que é descruzar as transversais. Vamos para frente. Exercício número 5. Deixei o 4 como exercício. O 4 é outro problema de Tales, parecido com coisas que nós já fizemos, fica como tarefa. Vamos para o 5, tá? O triângulo ABC, então é este cidadão aqui, tem perímetro 100 metros, ou seja, a soma dos 3 lados deste triângulo é igual a 100. E a bissetriz interna relativa ao vértice A, esse é o vértice A, eu vou colocar a bissetriz, que é o segmento, vamos dizer, que começa aqui, tá? E vai dividir esse ângulo ao meio. Então, aqui é uma ponta da bissetriz, que é onde é o vértice A, e aqui é o chamado pé da bissetriz. Então, isso aqui é o pé da bissetriz, aqui é a cabeça da bissetriz, tá? A cabeça da bissetriz é do vértice que ela parte. E o pé da bissetriz é quando aquele segmento intersecta o lado oposto. Tá bom? Usar essas palavras para facilitar a comunicação. Então, esta bissetriz AS vai dividir o BC em 2 segmentos, um de 24 metros e outro de 16 metros. Pelo meu desenho, eu vou marcar esse como sendo 24 e esse como sendo 16. Tá bom? Então, tá aí. Calcule as medidas do lado AC e AB. Então, eu vou chamar um de X e outro de Y, que é o que eu quero saber. Então, a primeira informação que é dada é a respeito do perímetro. Então, eu vou escrever, tá? Eu vou escrever que x mais y mais 24 mais 16 é o perímetro, que é igual a 100. 24 mais 16 é 40. Aí eu passo esse 40 para o lado de lá. Então, x mais y, quando o 40 for para lá, fica 60. Então, esses dois caras que eu quero saber o valor de cada um deles, que é o que ele está pedindo, eu já sei, pelo perímetro, que a soma é 60. Pronto. Agora, o que eu posso usar? Tá? Se ele pegou aí a bissetriz e colocou os segmentos com que ela divide o lado oposto, isso é o teorema da bissetriz. O teorema da bissetriz, ele tem duas versões, para a bissetriz interna e para a bissetriz externa. Mas as duas versões são idênticas, tá? Eu vou colocar, conforme eu expliquei na teoria, que facilita, principalmente na hora que você for fazer a bissetriz externa, tá? Então, veja o que farei. Eu coloquei umas cores aí. A cabeça da bissetriz, que é onde ela nasce, né? Lá do vértice A, coloquei de vermelho. E os outros vértices, eu coloquei de azul. Então, você pode montar o teorema da bissetriz interna e, quando precisar da externa, usando esse raciocínio. Eu pego, né, o vértice B, tá? O vértice B que não é o da bissetriz, então eu pego o B, depois eu vou pegar o C, mas eu pego o B. Aí eu vou do B até a cabeça da bissetriz e do B até o pé da bissetriz, que é o que eu fiz aí, ó. Até a cabeça, até o pé. Aí eu faço cabeça sobre pé. X está para 24. E a mesma coisa eu posso fazer com o outro vértice, que é o C. Tá? Então, tá aí. Do C até a cabeça, do C até o pé. Aí eu faço cabeça sobre pé. Tá bom? Aí eu tenho x está para 24, y está para 16. Quando for trabalhar com a bissetriz externa, aí vai mudar um pouco as posições dos caras. Mas essa lógica vai continuar, e é por isso que eu estou explicando assim, para economizar explicação na frente. Agora eu tenho essa proporção, tá? Querendo, eu posso cruzar, nada me impede.
mas eu acho sempre melhor simplificar. O 24 com o 16, ambos eu posso simplificar por 8, que é o máximo que dá. Divide por 8, 24, divide por 8, 16. Aqui fica 3 e aqui fica 2. Recolho o que sobrou e escrevo. X está para 3, assim como y está para 2. Aí eu cheguei nesta proporção. Professor, o que pode ser feito agora? É um sistema dessa equação com essa equação. Tá? Não tem muito o que pensar nesse sentido. Então, eu vou apagar algumas coisas e colocar uma tela só com o sistema. E é o que eu fiz agora. E agora, qual é a melhor maneira de resolver esse sistema? Qual a forma mais inteligente? Porque resolver, com certeza, não vai dar trabalho. Você pode fazer assim, você pode isolar, substituir. Tá? Aqui você pode cruzar também, de isolar e substituir na de cima, fica a seu critério. Mas eu vou mostrar um jeito que eu acho mais interessante nesse caso. Tá? Esse caso tem uma coincidência que facilita o pensamento que eu vou colocar agora. Então, apaguemos essa tela e vamos fazer uma observação. Tá? Isso aqui é uma proporção. Ó. 1 está para 2, assim como 5 está para 10. Porque se você simplificar aqui, você vai ter 1 para 2. Simplifica por 5, 1. Simplifica por 5, 2. Tá? Outra maneira de ver é que se você cruzar aqui é 10. Se cruzar aqui multiplicando, também é 10. Então, isso aí é uma proporção. Sabe que quando você tem uma proporção com duas frações, né? Você pode criar mais uma aí para fazer parte desta família, tá? Que é fazer da seguinte maneira. Você soma esse com esse, 1 mais 5, e esse com esse, 2 mais 10. Em cima vai dar 6, embaixo vai dar 12. Eu digo que 6 sobre 12 é a mesma coisa das outras duas, porque 6 para 12, se você simplificar, é 1 para 2. 1 está para 2, assim como 5 está para 10, assim como 6 está para 12. Tá? Moral da história que eu estou trazendo aqui é que quando você tem uma proporção com duas frações, você pode criar uma terceira para engrossar o caldo. Soma os numeradores, tá? Soma os denominadores. Aí você tem, então, uma terceira fração para espichar a proporção. Volta! Mas o professor explicou isso por quê? Porque aqui nessa de baixo eu vou criar uma terceira. Tá? Ah, mas você não está feliz com elas, não? Vou ficar mais feliz ainda se aqui eu criar uma terceira do jeito que eu expliquei. Somando x com y e somando 3 com 2. Veja. Tá? Aí. Então, x mais y, até coloquei vermelho, né? Porque ela é nova. E 3 mais 2. Qual é a vantagem de fazer isso, hein, professor? Olha, a vantagem é que x mais y é 60, ó. Não é o que está aqui em cima, ó. X mais y é 60. Então, aqui em cima fica 60 e aqui fica 5. E 60 por 5 é 12, tá? Então, você tem que x sobre 3 é igual a 12, porque não é tudo igual. Então, x sobre 3 é 12. Aí você encontra o x. E y sobre 2 é 12. Aí você encontra o y. Façamos isso com calma, tá? Então, x sobre 3 é 12. Aí, x sobre 3 é 12, aí embaixo. Aí pega o 3 e passa para lá multiplicando. 36, tá? E da mesma maneira, y sobre 2 é 12. Escreve aí, y sobre 2 é 12. Aí passa o 2 para lá multiplicando, y é 24. Cheguei na resposta, destaca, tá bom? Este aí, o exercício número 5. Nós usamos um truque, tá? Que facilitou a resolução. Poderia ter sido feito conforme eu comentei anteriormente. Mas fica a dica, que você pode utilizar isso aí, porque a ideia aqui não é só fazer o exercício. É fazer o exercício, é comentar, é observar possibilidades, tá? É enriquecer. Então, nós devemos observar tudo isso. Então, vamos para frente? Próximo. Mas, antes de ir para o próximo, e já que a gente falou em estudar as possibilidades do exercício, eu coloco uma questão para a gente fazer uma observação. E se nós não nos lembrássemos do teorema da bissetriz?
nós podemos usar o teorema de Tales, porque o teorema da bissetriz é filho do teorema de Tales. Eu mostrei isso na aula anterior. Então, eu vou agora, tá, estabelecer aquela proporção, mas utilizando o teorema de Tales. E fica também essa possibilidade de estudo. Tá? O exercício já foi feito, mas eu vou mostrar uma outra maneira, repito, de você chegar na proporção. Então, observe o seguinte. Pelo ponto C, tá? Que não é o ponto que está ali ligado à bissetriz, eu vou traçar uma reta paralela à bissetriz. Então, observe, essa paralela a essa. Ok? Então, tem duas retas paralelas destacadas na cor azul. Agora, eu vou pegar o lado BA, prolongar até encontrar essa paralela, tá? Essa paralela que passa pelo C. Ok? Nesse momento, então, eu vou destacar o segmento AC e vou colocar uma cor para ele, a cor vermelha. Tá? Para quê? Para a gente lembrar de um cenário lá do começo das aulas de geometria plana. Eu tenho duas paralelas e uma transversal. Esse ângulo alfa e esse aqui, aonde está o meu cursor, eles se alternam internamente pela transversal, alternos internos. E eles têm, então, o mesmo valor. Então, aqui eu vou chamar de alfa também. Tá? Ok? Agora, eu vou pegar uma outra transversal, tá? A essas duas retas paralelas. Então, eu vou passar o azul para o vermelho para outro lugar. Observe para onde o vermelho vai, tá? Ele veio para cá. Então, aqui eu tenho paralelas e essa vermelhona aqui, melhor dizendo, é a transversal. O ângulo com que a vermelha intersecta a azul é alfa. Então, o ângulo com que ela vai intersectar a outra paralela azul também tem que ser alfa. São chamados de correspondentes, tá? Eu também estou revisando isso, ó. Então, aqui é alfa também. Aí eu vou tirar esse vermelho todo, tá? E observar que esse triângulo aqui, AC, até esse ponto aqui, que o prolongamento encontra azul, é um triângulo isósceles, porque ele tem dois ângulos iguais. E sabemos que no triângulo há ângulos iguais se opõem lados iguais. Então, esse tracejado aqui, tá? Ele é Y também. Ok? Agora, eu vou observar o cenário do teorema de Tales. Porque essas azuis são as paralelas. Aí eu vou colocar uma cor para duas transversais que eu quero que você veja. Tá? Aquela vermelhona voltou lá em cima e essa verde aqui. Então, eu quero que você observe isso. Azul com azul são as paralelas. Vermelha, transversal. Verde, transversal. Aí, quando você olha para o X, qual é o correspondente dele? 24. Quando você olha para o Y, qual é o correspondente dele? 16. Então, X está para 24, assim como Y está para 16. Tá? E aí, é exatamente o que nós falamos do teorema, tá, de Tales e que deu origem ao teorema da bissetriz interna. Eu vou destacar tudo, apagar o que não precisa, tá aí então. Então, com esta observação, tá, eu dou por encerrado esta aula de hoje. Eu ainda vou fazer mais uma aula de exercícios, mais exercícios da bissetriz interna, externa e semelhança de triângulos, tudo isso na próxima aula. Grato à presença de todos e nos encontramos na sequência. Valeu, até mais!